Eu acho que falou que não pode, viu, Dal? Ele escreveu assim, posso N. É isso mesmo, Michel? Acho que ele tá problema então na. Não tem problema não. É, Eu leio aqui. Ah, posso não, irmão? Não. Valeu. Valeu, Ângelo. Vou estar lendo aqui. Então hoje a gente inicia aqui a carta de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Pois bem, essa é a terceira carta, né? Das sete, por ordem, é a terceira carta. E como nós já falamos na última, que o inimigo viu que pela força não estava dando certo, né? Pelo contrário, estava fortalecendo os cristãos. Então aqui ele muda de tática, né? Ele vai agora sorrateiramente, ele vai fazer amizade com os cristãos. E essa carta chama-se Pérgamo. Pérgamo pode se traduzir como casamento. Só que é um casamento, não é um casamento normal, é um casamento, ele pode ser duplo, porque é bem o caráter aqui da carta, né? Nós vemos que o nome da localidade, que é Pérgamo, está bem casado com o assunto presente, porque aqui nós estamos vendo o testemunho, ele está se associando ao mundo. Ele está permitindo as coisas que são mundanas entrar para dentro do testemunho. Então, essa palavra Pérgamo está bem colocado mesmo nessa carta aqui e na situação que os irmãos ali na época estavam vivendo. E esse período aí, ele foi dos anos 300 até 500 e pouco, quase 600, deu 580 mais ou menos. E aí foi onde que
vamos dizer assim, onde foi lançado os fundamentos, né? Não os fundamentos que, pelo contrário, estavam tirando os fundamentos cristãos, né? E estavam sendo lançados os fundamentos para preparar a quarta igreja, que é Tiatira. Tiatira, a base de preparo foi aí em Pérgamo. Porque foi justamente nesse período aí onde Constantino, imperador romano, ele veio no meio dos irmãos. Ele apareceu lá no meio dos irmãos. Segundo conta a história, não sei se isso é fato, né, mas pelo menos conta a história, que a mãe dele já frequentava o meio dos irmãos. Então ele pegou e foi, e ele quis se associar aos cristãos. Ou seja, vamos dizer assim, ele quis virar cristão, né? Se ele se converteu, eu não sei. Tomara que tenha convertido, né? Porque... Mas ele foi lá entrar no meio dos irmãos. Só que esse foi o erro, né, dos irmãos. Eu sei que é fácil falar isso, mas foi um erro. Porque eu digo que não é fácil porque os irmãos até então, na carta de Esmirna, eles estavam sofrendo perseguições e mortes assim, uma perseguição terrível. Quem estava fazendo isso de forma externa era o Império Romano. O Império Romano, que era o algoz na perseguição física, né, dos cristãos. E agora, como o imperador romano ele estava simpatizando pelo cristianismo, isso aí imagina a espada que está na sua barriga, vamos dizer, é tirada, né? É tirada e desviada. Você vai perder a perseguição, né? A perseguição vai sair. Pelo contrário, vai ser favorável. Aquele que perseguia, agora ele é favorável. Então, para os irmãos ali foi, puxa, que bom isso, né? Que bom, realmente que bom. Só que não houve o julgamento de deixar Constantino no seu devido lugar. Falando outra vez, irmãos, eu sei que é fácil falar isso, mas é um fato. Deveria ter sido feito isso aí. Por exemplo, o prefeito aí de Salvador, através de algum irmão, ou seja, como for, ele vai na reunião e gosta de estar aí no meio dos irmãos. Tudo bem, que bênção, né? O prefeito da cidade de Salvador está reunindo com os irmãos. Só que é o seguinte, ele é prefeito de porta para fora. De porta dentro, o que ele é? Ele vai ser um irmão. Com as responsabilidades, com os deveres, com os privilégios e tudo mais, como um irmão. Né? Vamos dizer assim, o que ele é, isso é outros 500, né? Isso aí é... Lógico que nós devemos um respeito, mas não misturar, porque vamos dizer que ele começa agora no meio dos irmãos, queria trazer coisas de política e não sei o quê no meio dos irmãos, os irmãos vão ter que falar para ele, ó, pode parar, sabe? Não tem... Aqui, você é bem-vindo, tudo, mas aqui é assembleia, né? Não se mistura com as coisas dessa vida, né? As coisas desse mundo. E assim foi aqui em Pérgamo. A chegada de Constantino, ele pegou e trouxe muitas coisas favoráveis aos cristãos, mas muitas coisas mundanas e
E isso entrou para dentro. Por isso que aí nesse versículo, ele fala, conheço, versículo 13, né? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O que é isso? É o mundo. É o mundo. O trono de Satanás está no mundo. E agora já estava havendo essa associação do, do inimigo de uma forma assim bem favorável ali no meio dos cristãos. Aquilo que era rejeitado agora está aberto, agora está sendo aceito. Ele vai falar aí também da versículo 14, a doutrina de Balaão, ela é sustentada, aí fala seguem, né? É a mesma coisa também, eles seguem, né? Sustentam a doutrina de Balaão, e no versículo 15, aqueles também que seguem ou sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, aquilo que outrora era mal, eles sabiam que era mal. Estou falando isso porque na primeira carta em Éfeso, voltando um pouquinho, versículo 6, lá em Éfeso, fala assim: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, ou aborreço, né? Então, eles reprovavam as atividades daqueles que queriam inserir a doutrina dos nicolaítas. E o Senhor fala das quais eu também aborreço. Então, esses irmãos aqui nessa carta de Pérgamo, eles não estavam concordes com o Senhor de aborrecer essa doutrina aí. Pelo contrário, eles estavam agora sustentando, eles estavam apoiando, eles estavam seguindo a doutrina dos nicolaítas. E lembrar que essa palavra nicolaítas é o clericalismo. Porque essa palavra, segundo ela se consta aí nos dicionários, né? Nico, ele é o líder, é um governador, o que governa é Nico, e laitas são os leigos, é o povo. Então, a união dessa palavra, o que é? É o clericalismo. Aqueles que dominam sobre os leigos. E estava acontecendo isso aí, essa doutrina já estava sendo exercitada aí no meio do testemunho do Senhor. E Balaão também. A doutrina de Balaão também estava, como nós vimos no versículo 14, ela também estava sendo no seu lugar aí. Depois a gente fala um pouquinho desse Balaão aí, né? Esse Antipas, né, ele fala, versículo 13, né? Deixa eu ver esse lado, nessa versão sua aí, né? Que eu estou com outra versão na mão aqui. Eu não consigo ver. Não precisava ter mudado, não, irmão. Eu não estava conseguindo ver, dentro do quadro aqui da tela não dá para ver. Eu vou te dar meu óculos, viu, Leandro? Não, é que eu não consigo nunca. Para ele, eu acho que está na vista, na minha tela aqui, não, só aparece um pedaço da tela. Assim.
Lê aí, Dal. Então, faz favor. Você que está enxergando, você que está vendo aí. Faz favor. Eu vou ler aqui, então. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. O que foi morto, acho que está escrito, né? Entre vós, onde Satanás habita. Nessa versão fala também isso aí, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Né? É o que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esses são os cristãos fiéis que resistiram a esse sistema, a introdução dessas coisas. E eles foram martirizados, só que entre vós, esse que é o problema, que é entre vós. Isso é muito triste, né? E outrora a perseguição era externa, né? Havia interno, mas a perseguição interna da carta anterior era fraca, ela não tinha força. Ela não tinha força por causa da situação que eles estavam vivendo. Eles não deram crédito à perseguição interna, que era a introdução ele introduzia ali o sistema judaizante. Então, isso não teve valor nenhum para eles, não fizeram isso. Os cristãos estavam fiéis e a perseguição externa era isso que nós estávamos falando a outra vez. Que vieram, ou veio, né, a perseguição externa pelo Império Romano. E aqui, nesse capítulo, perdão, nessa carta aqui de Pérgamo, já é Antipas morrendo no meio deles, sofrendo uma coisa que estava em associação com os irmãos. Isso é muito terrível, porque esse princípio doutrinal, ele permaneceu, viu? Ele ficou, e ele vai para a próxima igreja, que é Tiatira, e isso segue, esse espírito, né, vamos chamar assim, não estou falando espírito de ser, é um ser espírito, mas estou falando essa doutrina, esse espírito de doutrina, ele se estendeu até hoje, ele se estende até hoje. É uma perseguição de acordo com os tempos, mas está aí. Nós sofremos perseguições dos nossos próprios irmãos. Não é desse jeito, ninguém sai matando o outro aí, né? Mas que existe a rejeição, existe. O sistema hoje, ele rejeita aqueles que estão seguindo a verdade, falando a verdade. Rejeição, meu filho. Rejeição. Nós lemos isso esse tempo atrás, acho que foi uma sexta-feira, né? Que lá em Timóteo, quando fala assim, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E ele fala isso dentro não é o mundo, é dentro do sistema cristão. É uma perseguição por causa da infidelidade que existe, né, no meio no meio cristão. E aqui esse Antipas, ele era representante, não era só ele, né, que fala dele, mas ele é o representante
daqueles que eram fiéis ao Senhor. Ele chama de fiel testemunho, né? Então, isso é muito interessante, que o mundo já estava dentro da igreja. O testemunho, né, que eu quero dizer, já estava dentro. O mundo entrou e veio para ficar. Veio para ficar, porque, como que eu posso dizer? Tem coisas que, quando admitidas no meio, não sai mais. Não sai mais. Não sai mais. Não tem jeito. O que tem que fazer, daí os que são fiéis, eles que têm que sair do meio. E é o caso que acontece hoje, né? Os irmãos, a maioria de vocês fizeram isso, né? Não tem jeito de tirar a infidelidade para fora do testemunho. O que o cristão tem que fazer? Ele tem que sair do meio. Aconteceu com muitos irmãos aí. Não tem jeito, né? Você está lá numa denominação, como todas as denominações, cada um com seus erros aí, né? Não tem o que fazer. Tem que vai querer mudar isso, botar os erros para fora e fazer com que esse corpo de testemunho se fortaleça e abrace a verdade e tudo mais? Não tem isso. Isso, se alguém pensa assim, pensa errado. Porque, na realidade, o cristão que vê aquilo, o que é a verdade, né, ser despertado pelo Senhor para ver isso aí, o que ele vai fazer? Ele que vai sair, porque o mal não sai. O mal não sai. O mal está lá, o mal fica. Eu quero dizer que muitos maus, os males, né, que vieram, ficaram, não sai mais. Por isso que hoje, na Assembleia, aqueles que se apartaram do sistema, estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, nós, irmãos, somos responsáveis, nós somos os anjos aí, né? Responsável por não permitir que aquilo que era lá de fora entre para dentro outra vez. Não é verdade? Senão vira confusão. Aí não sai mais também. Vira confusão. E assim foi com Antipas, né? Representantes daqueles que estavam até dando a vida por amor da verdade. Só que os irmãos preferiram, né? Vamos dizer, os irmãos preferiram abrir o todo, né? Soltar o todo para abraçar o mundo, do que sofrer a perseguição que certamente viria. Então, eles preferiram aceitar a amizade do mundo, que o mundo entrasse para dentro do testemunho, do que rejeitar o mal, né? Do que julgar o mal. O mal não foi julgado nesse sentido. E esse Antipas aí, ele... Perdão. Puxa vida, Antipas foi uma benção. Esse... Como é que chama o rei, né? Acabei de falar o imperador. Constantino. Constantino. Obrigado, irmão. Obrigado. Constantino. Esse Constantino, ele pegou e trouxe tudo para dentro, viu, irmão? Ele quis... Olha, eu, na minha opinião, eu tenho escritores que acham isso também. Eu também penso isso aí. O que Constantino quis é fortalecer o império dele. Por quê? Por causa da carta anterior. Na carta anterior, nós vemos que eles estavam dando a vida e sofrendo as perseguições. Vamos falar de 10 dias, né? Porque foram várias investidas que teve em cima deles,
E eles não abriam a mão, não. Eles morriam, eram, nossa, completamente torturados e mortos, e eles não negavam a fé. E o mais maravilhoso de tudo, que eles oravam por aqueles que estavam perseguindo eles. Que é o que o cristão deveria fazer, né? Eles oravam pelas autoridades que estavam perseguindo, aquilo que Paulo escreveu, né? De orarmos pelas autoridades, sujeitar as autoridades, mesmo perseguido. E Paulo foi um deles, né? Como é que Paulo, preso lá, né, preso por amor do Senhor, ali pela verdade, e ele escrevendo: os irmãos sujeitar as autoridades, dai a ela aquilo que é digno, dá a César o que é de César, por assim dizer, né? E respeitar e tudo mais. Então, Constantino, sabendo disso, ele falou: puxa vida, esse povo é maravilhoso. Eles morrem pela fé deles, não abrem mão, e ainda eles oram por mim, né? Vamos dizer assim, né? Que era ele como imperador e autoridade. Eles oram, daí ele falou: esse povo ainda ora por nós, estão matando eles, e eles estão orando por nós ainda. Puxa, que maravilha. Eu preciso dessas pessoas dentro do meu império. Né? Então, eu preciso disso dentro do meu império, pessoas que me apoiam. E ele pegou o que ele fez? Ele pegou, foi lá no meio dos irmãos, para ver como é que funciona a coisa. E foi ele, pela história, os irmãos sabem disso, né? Foi ele que obrigou o Império Romano, né, tudo aquilo que pertencia a ele como imperador, como Império Romano, fez todo mundo virar cristão. Você vê que ele não entendia nada, né? E ele, para mim, ele não entendia nada. Ele fez todo mundo se batizar no cristianismo para todo mundo virar cristão. Então ele achou que os irmãos que davam a vida pelo Senhor e tudo mais, achou que aquilo era assim, no sentido que quem entrasse no meio desse povo, ou estivesse junto com eles, iam ficar igual também. Ele achou isso, que todo mundo era só entrar no meio dos irmãos ali, que é pelo batismo, né? Era o batismo. Isso é interessante, que isso traz à luz para nós também, que a introdução no meio cristão é o batismo. O batismo é que faz isso. Nós já falamos sobre o batismo, né? O batismo é que tira a pessoa do paganismo e passa ela para o cristianismo. É a mudança de posição. Então, o que ele fez? Ele pegou e mandou batizar todo mundo. Todo o império dele fosse batizado no cristianismo. Ou seja, batizado a Jesus, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, entrar para dentro do cristianismo. Achando que ia virar uma bênção. O império vai virar uma bênção, né? Vai ser todo mundo a favor dele, todo mundo vai ser fiel, vai. Só que ele se enganou, porque os que tinham as suas doutrinas pagãs, quando chegou o veredito, né, vamos dizer assim, para que essas pessoas se convertessem e se batizassem ao cristianismo, ninguém lutou pela fé deles, não. Era diferente dos irmãos. Os irmãos lutavam não, né, melhor dizendo, davam a vida pela fé cristã. E nenhum deles, conta a história, né, que nenhum deles deu a vida pela fé deles. Por exemplo, o templo de Diana, né, que eles falam, grande é Diana dos Efésios, aquela que nós conhecemos ali em Atos, né? Eles abriram mão de tudo, porque o imperador mandou e corria risco de vida, porque o imperador pegou a espada que estava na barriga
os irmãos, né? E passou agora a espada na barriga do império dele mesmo, para que eles fossem obrigados a se converter. E o que eles fizeram? Se converteu todo mundo. Converteu, quero dizer, gente, saiu do paganismo para virar cristão. Se batizaram ao cristianismo. Então, todos aqueles templos, aquelas grandes coisas que existiam lá, porque isso é coisa pagã, né? Porque só tinha um templo, né? Que era o templo de Salomão. Mas os templos pagãos tinham um monte aí, enormes, templos enormes, né? Na época. Que eram templos de deuses pagãos, os quais os pagãos se reuniam lá para suas festas, suas celebrações, né? Fazer a celebridade, não, para fazer as suas comemorações religiosas e tudo mais. Eles pegaram e tiveram que parar com aquilo lá. E daí começou, né? Começou aqui essa introdução do mundanismo no meio do cristianismo. Por quê? Porque, irmãos, aí que tá, isso é muito importante para nós, né? Essa carta é interessante. Não basta, né? Não basta vestir roupa de cristão. A pessoa tem que ser convertida mesmo, sabe? Sabe ter temor ao Senhor, sabe ter propósito nas coisas do Senhor. Porque senão não adianta, viu? Não adianta pintar de amarelo. Né? Não adianta. É uma exortação realmente que eu estou falando. Deixar fora quem tem que ficar fora. E dentro quem tem que ficar dentro. Isso estou falando hoje, né, no meio dos irmãos, né, no meio da Assembleia. Deixar dentro quem tem que ficar dentro. Agora tem que deixar fora quem tem que ficar fora. Não adianta sacrificar a verdade em prol de união, de qualquer coisa parecida. Sabe? Vou sacrificar, num certo sentido, a verdade por causa do amor, sabe? O amor que eu digo não é amor, o amor em verdade. O amor que muitas vezes falando, mas coitado, e por que vai fazer assim? Porque vai tirar de comunhão. Às vezes a pessoa tem que ficar fora mesmo, fazer o quê? Fora. Nós temos que ter a palavra do Senhor, né, os princípios, o temor do Senhor e agir para que o mundo não entre para dentro, né? O mundo não. Quando eu falo mundo, irmãos, não é um mundo de boate, beber, fumar, não, tá? Eu estou falando o sistema dos quais os irmãos viraram as costas, porque ele está dentro do mundo aí. Por isso que fala onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Porque é o mundo. Infelizmente, o sistema cristão, ele virou mundo. É mais uma coisa do mundo. Tem o que no mundo? Tem a política, tem o sistema civil e tem a religião. Tudo isso faz parte do mundo. Infelizmente, né? Infelizmente. A religião do mundo hoje não é a religião pagã, é a religião cristã. De primeiro, a religião do mundo era a religião pagã. Cada um tinha seus deuses aí, cheio de doutrinas e tudo mais. Agora não. A religião do mundo é a religião cristã. Porque isso que nós estamos vendo hoje, essa infinidade é mal dizer, né? Os quantos de religiões que existem hoje, isso era antes também, só que era paganismo. Eram as religiões segundo as suas crenças, os seus deuses. Haviam deuses. Deus tinha Deus que tinha um por dia até, tinha, ou talvez até mais, mas tinha um Deus por dia.
Então, existem as religiões, seus templos e tudo mais, segundo as suas crenças. E hoje, aquilo que era o mundo virou o quê? O cristianismo entrou, né, ou deixou o mundo entrar, e a coisa foi estabelecida. Então, hoje, nós vemos que os templos, as doutrinas, as divisões, todas essas coisas são cristãs. Aquilo que era paganismo virou cristianismo. Isso é montoeira de coisas, cada um com as suas ideias, cada um com os seus princípios de adoração e tudo mais. Isso é ideia pagã, viu? Isso a origem é pagã, isso aí. É origem pagã, mas só que, infelizmente, é cristianismo. Por isso, falando outra vez que os irmãos saíram, por quê? Porque não adianta você mudar, não adianta sair da denominação A, ir para B, ou sair da B e ir para C, ou para X, ou para F. Não tem, porque é tudo a mesma coisa. Cada um está segundo o seu princípio. É o seu princípio humano, né, de coisas, né? Isso é uma vergonha, né? Isso é muito triste. A gente está falando assim, mas é triste, muito triste. Por isso que tem que sair. Não tem conserto. Tem que sair. E lá na época, quando aconteceu isso, Antipas viu isso aí, ó. Não teve o que fazer. Ele, vamos dizer, foi fiel, né, ao Senhor, fiel ao Senhor. É minha fiel testemunha. Ele foi fiel ao Senhor. E morreu por amor ao Senhor. O que é isso? Em prol da verdade. Aquilo que os irmãos estavam sacrificando a verdade, ele estava defendendo a verdade. Por isso que hoje, que é de uma forma mais branda, né? Uma forma mais branda, hoje a verdade também é perseguida também. Aqueles que querem piamente seguir o Senhor, perseguição. E a perseguição é interna, tá? Hoje o mundo aí não está nem aí com você. Se você é da denominação A, B, C ou D, não interessa. Para ele tanto faz. O mundo não está nem aí com a gente mais, né? Então, a perseguição hoje, na verdade, se tornou mais interna do que externa. Não que não exista, né, perseguição externa, estou dizendo que existe, mas maiormente o nosso problema é que nós estamos nesse final de tempo, nós estamos falando da terceira carta. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo no final do tempo, onde a coisa está estabelecida, né? E nós encontramos esses princípios para nós, Timóteo, né? A segunda carta de Timóteo, e nós encontramos o que lá? É o apartar-se. Lá em Laodiceia também é isso, é o mesmo princípio, é o apartar-se. Por quê? Porque não tem mais conserto. Então, isso nos fala muito claro dessas confusões que vieram. Por isso que eu falei que aí, em Pérgamo, começou o estabelecimento daquilo que viria a dominar, inclusive, o mundo, que é o catolicismo, que é Tiatira, próxima à igreja, né, Tiatira, é o catolicismo dominando sobre o mundo. O mundo entrou para ser amigo, né, estabeleceu suas amizades e tudo mais, e daí o próprio Constantino, ele deu às autoridades, né, ele deu aos nicolaítas autoridade para que eles governassem junto com o império, porque ele queria justamente isso aí, que o império se sujeitasse a esse princípio maravilhoso que ele estava vendo, dessa fidelidade. Ele achava maravilhosa a fidelidade dos irmãos. Mas outrora, eles eram fiéis ao Senhor. Só que agora ele confundiu tudo e nós vemos que realmente a história se estendeu, né? E
as pessoas, o império, tem que ser fiel ao sistema clérico que foi estabelecido, que virou catolicismo, né? Então, isso é muito terrível. E ele conseguiu isso de forma bem astuta. Isso aí que ele está falando, voltando ao versículo 14, a doutrina de Balaão, eu estava pensando uma coisa interessante. Podemos ler dois versículos. Um é Romanos 15, né? Romanos 15, versículo 4. Isso, dá uma olhada lá. Isso aí eu sei decor, né? Romanos 15, 4. Se quiser pôr para nós, hein? Vou aqui, né? Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E o outro é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Certo? Obrigado, irmão. Esses dois versículos, eu sei que tem mais também, mas eu apenas estou lembrando desses dois versículos. Ele fala, no Romanos, fala que tudo, né, o que foi escrito, né, tudo quanto outrora foi escrito, que é o Velho Testamento também, né, ele foi escrito por nosso ensino. Né, é interessante que tudo que aconteceu, tudo que foi escrito, foi por causa de nós, foi por nosso ensino foi escrito. E em Coríntios fala a mesma coisa, que as coisas que aconteceram com Israel ficaram registradas, foram escritas para advertência nossa. Então, eu estou dizendo isso porque nós estamos encontrando uma personagem na nossa carta aqui de Pérgamo que se chama Balaão. E quem que é esse Balaão? Balaão é uma figura bíblica. Isso aí nós encontramos o Balaão lá em Números 22, né? No 22 conta a história de Balaão. E por isso que é bom, né, irmãos? Eu acho muito bom a gente conhecer a Bíblia, o Velho Testamento, a gente lê. E tem gente que fala assim, mas eu leio o Velho Testamento, eu não entendo nada. Tudo bem, irmão, está tudo bem, não precisa entender. Leia, leia para você conhecer. Você vai conhecer belas histórias. Eu acho muito interessante que o Velho Testamento ele tem muitas histórias muito bonitas, né? Tem de pessoas que gostam de livros, né? De ler livros por causa das histórias dos livros, os romances, os contos, e não sei que tem tantos livros, livro que não falta no mundo, né? E é interessante que a Bíblia ela tem lindas histórias escritas no Velho Testamento. Gente. Até no Novo também, você vai ler Atos. Puxa, que história interessante, né? Você lê Atos, que coisa, né? Que você fica, puxa, que coisa maravilhosa, né? A história, que aconteceu, que está contando para nós o que aconteceu. É que as pessoas já pegam a Bíblia com o nariz torcido, né? Então já lê a Bíblia com o nariz torcido. Mas nós, graças a Deus, nós vemos a Escritura e temos prazer em abrir a Escritura, nós vemos, vai ler, sabe? Leia as histórias. Interessante, né? Conhecer
o que, que aconteceu e deparamos com essa história aí, ó. Doutrina, é chamado de doutrina de Balaão. Lá não fala que tinha doutrina de Balaão. Aqui é mencionado que existia a doutrina de Balaão. E aí dá uma pincelada daquilo que ele fez lá no Velho Testamento. Lá não conta que ele fez isso. Interessante isso. Você vai ler lá, você lê a história, é interessante. E aí conta como que ele conseguiu, como é que ele conseguiu o intento dele. Porque lá na história, ele era um adivinhador, ele não era profeta do Senhor. Muitos pensam que Muitos pensam que Balaão era profeta do Senhor. Ele não era profeta do Senhor, ele era pagão. Ele era um vidente. E ele estava debaixo do reinado de Balaque, que era o rei dos Moabitas. Não tem som, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Ó. Peraí. E Balaque, ele era rei dos Moabitas. E Balaão pertencia ao império dele. E foi que Israel tinha saído do Egito e ele estava agora entrando para conquistar, né, aquilo que era deles. Que o Senhor estava dando as terras para ele agora, o povo de Israel. E Balaque ficou sabendo que ia passar pela terra dele, e ele não quis deixar o povo passar. Então ele foi e mandou mensageiros de Balaque, do rei, ir lá para Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo. E mandou, juntamente com os mensageiros, mandou presentes, mandou um monte de coisa lá. Cabeça agora não lembro o que foi. Mas mandou um monte de presentes e tudo mais. E quando chegaram lá, eles falaram, ó, Balaque mandou você amaldiçoar o povo de Israel. Ele falou assim, ó, ficai aqui essa noite, que eu vou consultar. É que a nossa versão fala que vai consultar o Senhor. Nossa versão fala que ele vai consultar o Senhor. Mas, na verdade, ele fala que ele vai consultar o Deus de Israel. E o que o Deus de Israel falasse, ele ia fazer. Então, ele foi e consultou. E o Senhor falou para ele, falou, não, você não pode mandar esses homens embora, que eu não vou. Ele não deixou fazer isso. Aí Balaão, dia seguinte, ele levanta e manda os mensageiros de volta outra vez para Balaque. Só que nós ali não sabemos, né? Não dá para ver ainda. Mas ele ficou de olho ali na recompensa, nos presentes, nos bens que o rei tinha mandado para ele. E quando os mensageiros voltaram lá para Balaque falou, não, então faz o seguinte, mandou pessoas mais nobres, mensageiros mais nobres, príncipes, né, coisas assim, e com muito mais presentes e tudo mais, um monte de coisa. Chegaram para Balaão e falou, ó, Balaque falou que você tem que amaldiçoar o povo de Israel. Ele falou assim, fica aqui essa noite que eu vou consultar e o que é o Senhor, que é o Deus de Israel falar, isso eu vou fazer. Mas o Senhor já tinha falado para ele que não era para fazer nada. Era para mandar o povo embora ali, né? O
os mensageiros embora. É que o que ele queria era os, ele estava de olho nos presentes e tudo mais, a recompensa dele. Por isso que o senhor permite. O senhor fala, então vai. Só que daí nós vemos a história, né? E onde até a mula falou com ele, não permitindo que ele fizesse nada. Porque ele chegou lá para amaldiçoar, ele começou a abençoar. E falou assim, não há encanto contra os filhos de Israel. Ele não teve jeito de amaldiçoar. Ele pegou e voltou embora. E daí o que ele fez? Ele fez isso aí, ó. Ele, conhecendo a fraqueza do povo, ele pegou, foi para Balaque e falou que o fraco, né, o fraco daquela gente era a idolatria e a prostituição. E daí o Balaque introduziu no meio do povo, sorrateiramente, a idolatria e a prostituição. E isso é chamado aí, nesse tempo aí, que foi Pérgamo, esse princípio, é o princípio sorrateiro, do quê? De lançar essa idolatria, que entrou a idolatria no meio do povo, e a prostituição, né? A associação com o mundo. Por isso que fala aí a doutrina, tem a doutrina dos nicolaítas, que é o clericalismo, e tem a doutrina de Balaão também, que é o quê? Pela ganância, por causa da ganância, lançou o quê? Lançou a idolatria e lançou a prostituição, a fornicação e, enfim, tudo aquilo que acompanha, né, na verdade, né? Tudo que acompanha a idolatria entrou. E essa foi chamado de doutrina. Então foram aqueles que, para favorecer o Balaque, né, o imperador, fizeram isso. Ensinaram. Então, aqueles que deveriam, né, defender o povo do Senhor, que era o testemunho, pelo contrário, de conhecendo a fraqueza, foi lá e ensinou o que ele tinha que fazer. E daí houve essa contaminação aí nessa época no meio do testemunho. E daí entrou tudo isso aí, irmão. Aí começou toda a confusão. Imagina, porque aí que está, isso que eu quero dizer, que, por exemplo, o paganismo nessa época aí, o pagão, ou ele se convertia ou ele morria. Ou ele convertia, amigo, ou ele virava cristão, ou ele morria. Então eu vou virar cristão, porque eu vou morrer agora, eu vou virar cristão. O que tem que fazer? Tem que ser batizado no cristianismo. Ele ia lá e se batizava, porque senão ia morrer. O que você é agora? Eu sou cristão. Só que era nominal, porque ele não se converteu, ele é um pagão. E isso foi em massa. Era massas de pessoas, uma multidão de pessoas virando cristão. Mas tudo pagão. Que terrível, né? Que terrível isso. Porque não adianta, irmão. Você pode tirar o pagão do paganismo, mas o paganismo não sai dele. Entende? O paganismo não sai da pessoa, porque ele é um incrédulo. Ele só está vestindo a roupa de cristão, por assim dizer, mas a incredulidade, ou seja, o princípio incrédulo dele, não sai dele, não. Nós vamos ver isso que vai acontecer, essa mesma história, no meio do cristianismo. Só que aqui nós estamos vendo isso aí, que são os pagãos agora entrando para dentro e trazendo, como é que eu posso dizer, eles estavam
santificando, vamos usar essa palavra, eles estavam santificando as suas festas pagãs, cultos pagãos, festas pagãs. Eles estavam agora santificando, cristianizando aquilo que eram as práticas anteriores dele, porque eles não iam largar aquilo. A idolatria, por exemplo, os deuses e tudo mais que existiam, que eram deuses de imagens, virou tudo cristão. Esse mundo, por exemplo, o catolicismo, né? Sinto muito aí dos católicos que estão ouvindo isso aí, mas o católico ele tem um santo por dia, ou mais até. De onde que veio? Veio do paganismo aí, ó. Então virou tudo santo. Entendeu? Os deuses viraram santos. Entende? É isso que aconteceu. Por isso que nesse montoeira de santo aí que você nem sabe, inventa um monte de história, que o santo não sei o quê, foi isso. Né? Tem os santos, no decorrer da história do catolicismo, existiram alguns que se destacaram e canonizaram eles. Mas esse montoeira de santo aí veio dessa época aí, ó. É tudo pagão tudo pagão virando cristão. Os templos, as festas, grandes festas, que nem... Porque um exemplo, irmão. O que é a Páscoa, né, que é um ritual, na verdade, judaico, né, de Israel, né? A Páscoa é algo judaico. Vamos melhor dizendo, mosaico, né, que é da lei de Moisés. A Páscoa é algo mosaico. O que a Páscoa veio parar para dentro do cristianismo com aquele monte de acessórios? Porque foi misturado. Tomaram lá dessas festas pagãs e fizeram ela o quê? Uma festa cristã. E é interessante que você pode reparar que, por exemplo, carnaval, ele marca. Você vê que não é sempre na mesma data. Né? Você pode ver que carnaval, ele fica girando em fevereiro e às vezes vira até março. Por que não é uma data fixa? Ele fica andando, porque ele é de acordo com a lua, que eram festas pagãs. E acompanhavam depois do carnaval, acompanhava essa tal da Páscoa aí, que virou Páscoa agora, que né, Cristo morrendo, aí faz aquela procissão, enfim, virou cristianismo. Toda aquela festa que é de acordo com a lua, virou tudo isso aí, foi tudo puxado, daí misturou com leis mosaicas no meio disso para ficar mais bonito, né? E assim foi acontecendo as coisas. Páscoa, Natal. Quem disse que o senhor nasceu 25 de dezembro e tinha um trenó, um velhinho barbudo que trazia presente para a criança? O que isso tem a ver uma coisa com outra? Né? Isso é tudo coisa, é todo o paganismo que trouxe para dentro do cristianismo. Histórias bonitas que virou coisa santa, né? Virou coisa santa. Irmão, coisa santa que nós temos é a ceia do Senhor. Nem a data do que o Senhor nasceu nós não sabemos, a Escritura não deixou isso para nós. E mesmo que tivesse deixado, o Senhor não pediu para comemorar o nascimento dele. O Senhor pediu para que nós comemorássemos a sua morte, e não o seu nascimento. E você vê que... Bom, não vou ficar agora botando defeitos nas coisas. Vamos falar do bem, não do mal, né? Então, o Senhor ele pediu isso aí para nós. O Senhor não deixou, em hipótese alguma, nenhum
risco, nenhum traço da sua imagem. O que fizeram? Fizeram uma imagem de Cristo. Tem que ter o ídolo, né? Tem que ter o ídolo. E assim vai. A cruz. Ele disse que a cruz seria isso aí que foi feito com a cruz. A cruz acabou virando um emblema cristão, até como um talismã ainda na história. Parece que a pessoa pega o crucifixo, como ele fosse fazer alguma coisa, tivesse algum poder naquilo, porque fala que a cruz de Cristo é o poder, da salvação, mas aqui nós sabemos que é a obra de Cristo. Né? Quando fala da cruz de Cristo, é a obra de Cristo por nós. Não é a cruz. Porque se cruz fosse, então tinha mais duas cruzes do lado do Senhor lá. E aquelas cruzes não têm valor? Lógico que não, né? O valor da cruz de Cristo é por causa que o Senhor estava lá naquela cruz. E outrora aquela cruz, na verdade, era de Barrabás, nem era do Senhor. Mas o Senhor fez a obra de expiação naquela cruz. Uma cruz de maldição. Porque maldito aquele que fosse pendurado no madeiro, porque era um lugar de condenação. Então, daí fizeram tudo isso, irmão. Estou falando. E isso veio, eu estou falando de coisas de catolicismo, mas espirrou, né, vamos chamar assim, espirrou para dentro do cristianismo, usando outros meios para chegar no meio dos cristãos também. Digo dos cristãos. Por favor, catolicismo também é cristão, tá? Eu quero dizer no meio daqueles que se apartaram do catolicismo, nós vamos ver isso depois. Trouxeram juntos também uma bagagem de coisas errôneas e foi instituído dentro daquilo que se apartaram, trouxeram tudo para dentro do sistema outra vez. Então nós vemos essa doutrina de Balaão aí, né, que fez justamente isso. É disseminar o mal no meio do povo de Deus. Por interesses, por poder, por ganância. E falando outra vez, os nicolaítas, que nós já falamos da primeira carta, que é o clericalismo. Foi estabelecido o clericalismo no meio dos irmãos aí. Só que, lembrar isso, irmão, eles ainda eram o quê? O testemunho do Senhor. Isso, como disse, foi do ano 300 até 580. 280 anos dentro dessa batida aí, ó. Até o quê? Até virar uma religião oficial que foi chamado de católicos. Foi estabelecida a Igreja Católica no mundo. Que é a Tiatira. Daí nós vamos ver que Tiatira, o estabelecimento daquilo que eles vinham com as práticas. Eles vinham com as práticas, e daí como morreu o imperador, e veio outro, e assim, foram levando até tomar essa postura aí, que nós vamos ver se o senhor permitir na próxima carta, né? Aí do Tiatira. E é daí o estabelecimento, oficialmente, né? O estabelecimento do catolicismo. Toma uma águazinha aí, irmão. Então aí, o irmão aqui até levantou a mão, José Nilton. Nesse caso aí, a gente pode dizer, irmão, que essa questão de Pérgamo aí, que significa bem casado, né? Alguma coisa assim. Tudo se iniciou por questão de interesse mesmo. Os cristãos querendo fugir da perseguição, vamos dizer assim, né? Recebendo esse acolhimento de Constantino no seu interesse também em valorizar o seu governo, né? O império, juntando uma coisa com a outra, né? Houve esse casamento aí. Exatamente, o casamento.
né? Então, tudo é questão de interesse mesmo. É isso aí que a gente deve tomar cuidado, quais são os nossos interesses nas coisas do Senhor, né? Dizer assim, os nossos interesses não misturar com os interesses do Senhor, né? É o que o irmão falou aí. Exatamente. Nós devemos evitar de casar, né? Vamos usar essa palavra que está sendo sugerida, isso aí, que realmente essa é a palavra, né? Nós devemos evitar de casar com as coisas do Senhor os nossos próprios interesses. Né? Nós devemos tomar muito cuidado isso aí de, de não envolver as coisas do Senhor dentro daquilo que muitas vezes é o nosso interesse. Então, nós devemos tomar cuidado, porque senão é aquilo que eu acabei de falar, que nós estamos vendo aí, porque uma vez cedido, uma vez que cede, muitas vezes não tem mais conserto, não volta mais para trás, não. Aí tem que haver um julgamento do Senhor para fazer alguma coisa, que são as divisões, irmãos. O que são as divisões no meio dos irmãos? Não estou falando da divisão da denominação X, da denominação que divide. Não estou falando isso. Estou falando da divisão no meio dos irmãos. Por que existe a divisão? Porque alguns que deveriam vigiar doutrinalmente ou mundanamente, né, começaram a permitir coisas entrar para dentro da Assembleia. E como não houve um julgamento adequado, o mal entra. E daí não tem o que fazer. O que vai acontecer? Explode a coisa. O que vai acontecer? Divisão. Então vai a divisão. Os que são dos fulanos, ciclano, vão para um lado e os irmãos vão para o outro lado, porque não tem jeito de casar. Você está entendendo? Não dá para casar. Então, as divisões, o que são? Nada mais é casamento com algum tipo de doutrina, comportamento. Divisões são isso aí, vão atrás de uma ou duas pessoas, né, líderes, né? É o nosso Emineu e Fileto lá, lembra? De 2 Timóteo capítulo 2. Eles foram tirados do meio dos irmãos por causa de má doutrina, que era com respeito à ressurreição. Eles se encorparam naquilo e foram embora e começaram a levar pessoas atrás deles. Mas os irmãos tiveram que botar eles para fora e se apartar. Por quê? Porque não dá para casar, irmãos. Entendeu? Nós temos que julgar aquilo que não é do Senhor, seja doutrinalmente ou moralmente, tem que se apartar, não dá para casar. Por casar, afunda tudo. Daí tem que explodir a coisa, né? A coisa explode. Irmão José Nilton levantou a mão aqui. Deixa eu ver aqui. Irmãos, pelo que lhe entendi, Pérgamo foi a primeira cidade a prestar culto ao imperador. Essa ação tem relação direta com o trono de Satanás, pois esse procedimento afastava os membros daquela igreja em glorificar Deus. É isso mesmo ou tem outro sentido? A segunda indagação, se for possível, é a passagem de Apocalipse 2, 14. É uma resposta de Números 31, versículo 16. Quanto à prostituição. Está no chat aí, né? Se quiser dar uma lida. Não sei se você consegue ler. Não tem acesso, não dá para ver. Ah, certo. Vou ler de novo aqui, então. Pelo que lhe entendi, Pérgamo foi a primeira cidade a prestar culto ao imperador. Essa ação tem relação direta com o trono de Satanás, pois esse procedimento afastava os membros daquela igreja em glorificar a Deus. É isso mesmo ou tem outro sentido? Tá, eu só vou fazer uma correção aí, né? Perdão, meu irmão, vou fazer uma correção aí, tá? Não tem nada a ver com o assunto, não é a correção que eu vou fazer, mas não existe membro de igreja.
Né? Quando eu sou meio chato, viu? Perdão aí que meu irmão, quem que falou? José Milton que falou? É. Então, perdão, porque não existe membro de igreja. Na Escritura não existe isso. Membro de igreja. Existe membro do corpo de Cristo. Né? Eu estou só voltando à base doutrinal. Quanto à sua pergunta agora, realmente era algo que estava acontecendo em Pérgamo. Né? Eles estavam abrindo mão aqui das coisas e o senhor, isso é interessante, né? Que cada carta aqui refere-se a uma localidade, literalmente falando, né? Era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Cada uma estava acontecendo coisas. Né? Coisas, todas elas existiam ao mesmo tempo e as coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo também. Só que o que estava acontecendo aqui em Pérgamo era profeticamente dizendo o que ia acontecer no futuro. Entende? Profeticamente, porque Constantino não estava aqui em Pérgamo, vamos dizer, aqui em Pérgamo. Eu não sei se é essa a pergunta, né, que ele está fazendo. Pérgamo existia junto com Éfeso, com Tiatira, com Sardo, com Laodiceia, com Filadélfia, estava todo mundo, porque eram igrejas da Ásia. Todos estavam no mesmo tempo acontecendo essas coisas. E essas coisas que estavam acontecendo eram fatos que estavam ocorrendo entre eles, que eu chamo essa palavra profeticamente acontecendo, porque tinha as suas características daquilo que ia acontecer nos anos vindouros. Entende? Nos anos vindouros. Por exemplo, o nosso tempo, onde que nós encontramos o nosso tempo? Laodiceia, que é a última carta. Nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Então, aquilo que nós estamos vivendo hoje estava acontecendo lá atrás. Junto lá, quando estava acontecendo com essas 6 outras, estava acontecendo com Laodiceia esses tipos de coisa lá no meio deles. Em Laodiceia estava acontecendo isso. Só que aquilo que estava acontecendo em Laodiceia era profeticamente aquilo que aconteceria nos últimos tempos, no nosso tempo. Né? Entende? Então, falando outra vez, voltando à nossa carta de Pérgamo, se a pergunta é que Constantino estava aqui, na época, não ainda, né? Porque João ainda estava vivo. João estava escrevendo a carta ainda, aqui, as 7 cartas, João estava escrevendo o Apocalipse e tudo mais, e ainda não era a época de Constantino. Mas, falando outra vez, o que estava acontecendo em Pérgamo estava sendo algo profeticamente falado, né, acontecendo, daquilo que viria no futuro, que seria nos anos 300 e pouco até 580. Entende? Não sei se eu respondi, eu não sei bem se essa é a pergunta sua, mano. E se eu respondi também, tá? Por favor, me ajuda aí. Tem a segunda pergunta aqui. A segunda indagação, se for possível, é a passagem de Apocalipse 2,14 é uma resposta de número 31:16 quanto à prostituição? Tá desligado, irmão. Aí não funciona mesmo. Como é que é? Onde que é? Números? Números 31, versículo 16.
Isso, exatamente. É isso mesmo. Obrigado até de lembrar o versículo. Não estava lembrando onde é que estava esse versículo. É isso mesmo. Porque ali, no decorrer ali, para a história, né? Para a história, depois é mencionado, e aqui é contado realmente o que passava no coração, né? Por isso que eu falei que aqui, né, em Pérgamo, conta o que passava no coração de Balaão. Realmente ele amava a ganância que ele tinha da conquista das coisas, que Balaque queria dar para ele. Então ele tinha que fazer valer o trabalho dele, né? Já que ele não conseguia ele amaldiçoar, ele foi lá ensinar Balaque como é que funcionava a coisa. Fraqueza do povo. E uma coisa aqui, irmão, quer ver? Essa espada que sai da boca do Senhor, porque fala duas vezes, né? Ele fala no versículo 12, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Né? Dois fios aí, né? Dois gumes. E depois ele volta a falar outra vez, versículo 16. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É o Senhor falando dele mesmo, hein? Porque ele vai julgar todo esse sistema que ficou aí com os seus males, o Senhor vai julgar. Essa espada da boca é a palavra dele, né? Ele vai julgar, porque não foram fiéis, né, àquilo que o Senhor quis, como Antipas foi. E aqueles que foram fiéis, e essa é uma promessa para nós também, viu, irmão? Aqui no versículo da promessa, aqui que ele fala, no versículo 17, ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então são coisas particulares. Maná escondido é coisa particular, e essa pedra branca. Escrito um nome novo que ninguém conhece. Somente aquele que vai receber essa pedra tem esse nome. O que é isso? Será que eu vou ter um nome novo lá no céu? Vamos dizer assim, né? Quando estiver com o Senhor, eu vou ter um nome novo? Não, não é isso. Isso é uma particularidade da nossa comunhão que nós tivemos com o Senhor. Porque isso é muito importante, nós temos nossa comunhão individual com o Senhor. Nós devemos cultivar essa comunhão individual que nós temos com o Senhor. A nossa fidelidade individual, sabe, de uma comunhão com o Senhor, sabe, compartilhando com o Senhor dessas coisas que, inclusive, estão acontecendo. Né? Coisas que estão acontecendo. O Senhor, nós estamos compartilhando, porque muitas vezes nós queremos compartilhar com o Senhor nossos problemas. Né? A gente vive orando, falando para o Senhor dos nossos problemas, falando dos problemas, e compartilhamos com Ele os nossos problemas. E nós devemos entender que o Senhor quer compartilhar conosco aquilo que Ele está vendo também. Não os problemas dele, não estou chamando de que ele está com problema. Estou falando que Ele quer compartilhar essas verdades que são dele, são dele conosco. Então, Antipas é uma figura disso. Ele estava, por isso que chama a minha fiel testemunha. Ele estava sendo testemunha fiel ao Senhor, porque ele estava compartilhando com o Senhor
Não somente o seu sofrimento, os sofrimentos de Antipas, mas ele estava compartilhando com o Senhor aquilo que era fidelidade, que o Senhor queria de fidelidade. Né? O Senhor queria falar com ele. Eu quero ver um exemplo disso no nosso tempo. Vamos lá para Apocalipse, né? A próxima carta, o próximo capítulo, a última carta, 14, né? Que é Laodiceia. Quando ele fala sobre Laodiceia, tudo que estava acontecendo, ele fala assim, ó, versículo 20 aí, irmão. Como é que fala o versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Uhum. Olha que interessante. Isso é do nosso tempo. Ele está batendo a porta do testemunho. Mas não tem restaurante. O testemunho já botou ele para fora. Ele está fora. Mas ele está dizendo aquele que. Isso é individual. Aquele que ouviu, ou seja, se alguém, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, o quê? A casa aí, porque há algo dele, da pessoa. Não é, ele não está abrindo a porta. Ninguém consegue abrir a porta do testemunho para o senhor entrar. Mas você pode abrir a sua porta. E ele fala, isso que eu quero dizer. Ele fala assim: entrarei em sua casa e cearei com ele. É isso que está falando? Somente isso? Não. Cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Senhor, ele quer compartilhar conosco aquilo que é dele para conosco também. Porque nessa situação aqui que está Tiatira, perdão, irmão, está fugindo a cabeça. A cabeça está dando branco, viajei o dia inteiro de carro hoje, me tempo todo. Em Laodiceia, que é o nosso tempo, o apartar-se, né, o apartar-se do sistema, nós estamos confessando para o Senhor que nós estamos realmente com tudo aquilo que concordes que eu digo, concordando com o Senhor de tudo aquilo que está acontecendo. Não é somente você compartilhar daquilo que você está fazendo, né? De você para ele, mas é ele comigo também. Por isso que ele fala, existe um comum, né? Uma comunhão, né? Uma comunhão, é comum união, né? Uma comunhão, existe uma comunhão entre eu com o Senhor. E isso é particular. Nós vemos que mais uma vez aí ele fala de particularidade. Por quê? Porque o testemunho faliu tudo. O senhor busca uma fidelidade na Assembleia? Sim, uma Assembleia é Assembleia, óbvio, né? É responsabilidade de todos, e etc. e tal. Mas com respeito a esse testemunho caído tudo, é eu com o Senhor mesmo, não tem jeito. É eu, o Senhor, e o Senhor comigo. Mas então, o bonito é isso, né? O maravilhoso, que a nossa carta está falando aí de Pérgamo, voltando lá em Pérgamo, essa pedra branca está relacionado a essa comunhão nossa com o Senhor no sentido particular. Minha comunhão que eu tive particular com o Senhor, eu vou ter o dia que estiver com Ele, eu vou gozar de tudo aquilo, irmão. Puxa, que maravilhoso, né? Tudo aquilo que eu passei junto com Ele aqui, vai ter o cumprimento de tudo isso na hora que nós estivermos com Ele. Tudo que nós estamos passando, tudo que você está compartilhando, sabe, com o Senhor, e o Senhor está compartilhando conosco. Lembra isso, sabe? Não é só nós, não. É Ele que está compartilhando conosco também. E tudo aquilo que Ele está vendo, que Ele está fazendo. Isso pelas Escrituras, né? Nós estamos dizendo sim a Ele. Então, tudo isso que nós estamos passando hoje, por causa dele,
nós vamos ter a nossa... Poxa, eu não vou dizer essa palavra, recompensa, porque ele não merece nada, né? Mas nós vamos ter esse momento, né? Nós vamos ter uma particularidade com o Senhor também. Por isso que esse aí fala que ele vai dar uma pedrinha branca individualmente, ao indivíduo, né? O indivíduo que vai receber, que tem um nome que somente ele conhece. Por quê? Porque é algo entre eu e o Senhor só. Não vai ser algo público. Vai ser algo particular. Então, meu irmão, minha irmã, sabe? Aquilo que nós passamos aqui com o Senhor, sabe? E o Senhor está vendo. O Senhor está vendo e Ele vai... Aquele dia, sabe? Nós vamos estar com Ele, nós vamos receber dele esse momento que nós passamos aqui, nós vamos ter um momento com Ele lá também, na presença dele, sabe? Tudo aquilo que nós passamos aqui. Então, isso é um privilégio no meio dessa confusão aqui, no caso de Pérgamo, né? Era um ânimo, né? Um incentivo para eles, é um incentivo para nós também, irmãos. O Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor está vendo e ele sabe muito bem. Melhor até que nós mesmos, ele sabe o que a gente passa. Né? Então é isso aí. Então tá bom, irmão. Olha, tá 42 já. 9h42. A gente pode dizer assim também, ouvi uma frase assim, né, que a gente deveria cultivar uma comunhão secreta com o Senhor, né? Uma comunhão nossa secreta com o Senhor. Como o irmão falou, né? Não só da minha parte para ele, mas dele também para mim, né? Reciprocidade, né? Seria isso aí. Irmão, já chegou o nosso horário, graças ao Senhor. Michel tinha levantado a mão aí, mas não sei se o irmão também tá tranquilo. Então pronto. Lemão, a gente pula para outra carta, te atira, ou tem mais alguma coisa que você gostaria de estar comentando na próxima? Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Eu não falei aqui do maná, né? Mas o maná também tem esse caráter, né? Que eles chamam de maná escondido, né? E o maná era algo individual também. A pessoa ia lá e ela pegava o quanto ela podia comer. Ela não podia pegar mais. Ela pegava o suficiente para o seu dia. E isso nos fala desse exercício também individual que nós temos com o Senhor, que é a nossa porção. E lá nós vamos ter também essa porção, né, que nós compartilhamos aqui, esse maná, que fala da pessoa do Senhor, que ele é o pão do céu, né, que fala, o verdadeiro. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão. Então, isso nos fala desse maná, que é o próprio Senhor, que nós comer, né, essa porção nossa diária, ter essa porção diária nossa, né? Isso é muito importante também. Então, eu queria só, estou lembrando isso, que a gente podia passar na próxima carta, já semana que vem, se for permitindo. Se tiver alguma coisa, talvez a gente volte, né? Não tem problema nenhum. Oi, irmão Lemão, boa noite. Eu só gostaria que o irmão, na próxima reunião, se Deus permitir, explicasse o sentido da espada, que o senhor cita aqui 2 vezes, a qual o irmão citou também, e explicar, quando ele fala no verso 16, que em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Porque o Senhor fala deles, né? Mas não coloca o anjo, não fala como todos, mas eles, aqueles. Aí, acho que seria um bom proveito explicar esses pontos. Não hoje, né? Na próxima, se Deus quiser. Se o senhor permitir, a gente fala assim. Vamos sim. Então tá marcado, irmão. Viu?
Ô, Dal, por favor, você pode mandar no zap para mim essa questão aí, só para eu não esquecer. Mando, sim. Mando para você, para Michel aí, o Wesley, aí, para a gente lembrar junto. Porque o irmão também, a gente não falou também daquele do lado de Efésios, do paraíso, da árvore. Tem esse também, irmão, tá devendo esse também. Tá ficando, minha dívida vai ficando grande. A lista está aumentando. Mas é isso aí. Irmão, você poderia dar graças aí para a gente estar encerrando? Sim, vamos sim. Nosso Deus, nosso Pai,